Alô, galera! Mais um É Nóis no ar. Estou aqui super contente. Tá bombando pra cacete o programa na rede, tá muito legal os compartilhamentos, muita gente comentando que gostando demais desses novos quadros que pintaram por aqui, a gente fazendo essa entrevista com personalidades do rock. Nós hemos abandonado um pouco do foco em cima das bandas e estamos buscando todo o entorno daquelas pessoas que tramitam pelo rock, que faz o rock valer a pena, que faz o rock acontecer e muitas vezes não tem espaço e não aparece mais. Exatamente por não ter ninguém que puxe esse assunto. Nós aqui estamos trazendo hoje duas personalidades que militam na área, que funcionam pra cacete dentro e fora dos palcos, que eu tenho um enorme prazer de conviver com essas figuras, de chamá-los de irmãos há mais ou menos uns 30 anos, cara. Eu acho que vocês vão ficar emocionados hoje com os dois loucos que eu trouxe aqui para serem entrevistados, com bomba no final do programa, e eu vou deixar eles falarem sobre esse tema. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar esses dois loucos. Um que fez aniversário ontem, e que Deus dê muita luz para esse cara, para ele continuar labutando pelas coisas do rock. E o outro que é simplesmente o cara que fez o maior documentário sobre heavy metal da história do Brasil. Um documentário simplesmente chamado Brasil Heavy Metal. Com vocês aqui no É Nóis, meus queridos China Lee e o Mika. Sejam bem-vindos, galera. Como é que Grande tá? Paulinho. Beleza? Bom, muito bom. Eu demorei, porque exatamente a importância de vocês no cenário do rock é muito, muito importante, não só como músicos que são, mas por pessoas que fora do palco continuam lutando, brigando. Esse cara que fez uma benemerência outro dia mortal com o nosso brother Bonadia. Meu, na boa, sejam bem-vindos a nós, a casa é sua. China, comece aos costumes, você está em casa, conversa com a galera aí, vamos lá. E aí, galera do É Nóis, prazer estar aqui, prazer estar com um grande amigo, tem história junto pra caramba, é um dos meus ídolos no Brasil, um cara que me ajudou demais na minha carreira. É sempre muito bom estar perto de você. Que isso, cara. Merecido. Tem que estar aqui. Nada mais do que uma situação de merecimento. Você está aqui. E você, grande Mika, tá sumidinho da praça, depois do Brasil Heavy Metal, tá aparecendo? Não, estou contente de estar aqui, inclusive hoje quando recebi o convite e com o China, a gente ficou muito feliz de estar aqui, e eu falei, puta, acho que eu vou reviver os momentos do Blackjack lá encontrando meus amigos, né? Então me arrumei, fiquei bonitinho para mim aqui viver esse momento bacana que é estar com vocês, cara. Pronto, quem não sabe, eu falei muito do Mika como o diretor do Brasil Heavy Metal, mas o cara era a banda Santuário, puta banda legal pra caramba, década de 80 em Santos, cara. Conta um pouquinho pra gente do Santuário, meu. Se a gente começar esse momento, né, que todo mundo naquele final, no começo dos anos 80, descobrindo o heavy metal, que chegou para todos nós, com aquele momento mágico de respirar aquele ambiente da New Wave, Off-Bridge Heavy Metal, e aí imaginando que uma banda da Baixada Santista desconectada parecia tão longe de São Paulo, e a gente ingenuamente montou uma banda achando que nós estávamos fazendo algo muito inédito, mas sabíamos que São Paulo estava acontecendo algo muito poderoso, né? E o cruzamento com esses caras todos de São Paulo, para mim, ele foi acontecendo de uma maneira tão legal que quando eu descobri as bandas, um momento assim especial para mim, ao descobrir as bandas de metal de São Paulo, foi no show do Van Halen, no Ibirapuera. 83. 83, então imagina, o Santuário surgiu em 82. Em 83, janeiro, a gente foi pro Ibirapuera. Estacionamento do Ibirapuera, antes de começar os shows, eu olhava pro lado, via um cara com a camisa escrito Vírus. Olha, meu, tem uma banda chamada Vírus aqui em São Paulo. Eu olhava pro outro lado, pô, é Centúrias, cara. Salário! E assim começa a minha relação com o China. Então vamos, a gente não fala muito da idade, né? Mas 83 a gente já tinha um começo, um cheiro de algo bacana que ia acontecer ao longo dos anos que a gente vai contar aqui para vocês. É a década de ouro, inclusive, né, meu? É impressionante. Mágica. E aí, paralelo a isso, como ele falou, tinha o nosso brother, o incansável guerreiro do metal, meu querido China Lee, seu salário mínimo de tantos anos e tantas formações. Fala um pouquinho do salário, Chinão. São
é uma vida, né? Eu acho que eu tenho mais vida de palco do que outra coisa. Andei falando aí que ia até pensar em parar, eu ando cansado, né? Eu trabalhei muito pelo heavy metal, mas eu tive um pedido aí recentemente de uma pessoa que acabou partindo, e é um pedido que não dá para ser negado, e eu também não consigo parar. É um vício, né, velho? Na verdade, assim, a pessoa assistindo ali não é tão fácil parar. Não é o ser normal, a pessoa que se tornou assistindo ali. O Salário começou junto com tantas outras bandas, num sonho, né, de fazer heavy metal em português, que era o grande barato. Sim. Cantar na nossa língua, acho que o Carisma que cantava em inglês, mais uma ou outra. E aí tinha toda aquela coisa, né, uma competição, né? A gente ia ver os Centúrias, aí aparecia o Vírus, aí apareceu o Santuário. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente tinha a inveja que hoje... Sadia. Sadia. Era uma competição, aí os caras chegaram com um pano lindo, um guerreiro, tudo pintado em azul, muito bonito, cara. E a gente queria fazer um melhor, e o Vírus a mesma coisa, fazer as explosões, e a gente queria fazer. E na verdade, cara, isso só foi unindo as bandas e trocando experiências, né? Mas uma coisa que eu não vejo hoje é a união das bandas. Ah, não a existe, gente ia cara. ficando amigo um do outro. Nós somos amigos desde aquela época. Eu lembro que ele ainda era telefone, né? Ó, hoje eu tô indo para São Paulo, eu quero ver o Árpia. E as bandas iam... Frequentava o show do uma outro. prestigiar a outra. Hoje, uma das coisas que eu fico chateado, o cara tem um festival, a banda parece robô, os caras parecem um monte de robozinho. Eu fiz um festival agora há pouco, acho uma falta de respeito isso tremenda. O cara chega, toca e vai embora. Ele não fica, não cumprimenta ninguém, parece um monte de robô. E essa época dos anos 80, nós formamos uma família. Formamos mesmo. E é uma família... Você vê, eu vim conhecer o Roosevelt Bala há pouco tempo, né? Acho que foi no Blackmore, há uns 8, 10 anos atrás. Meu, o Roosevelt vinha atravessando a rua com lágrima nos olhos, e eu a mesma coisa. Aí se encontram pessoas de locais totalmente bem distantes, né? Ele lá em Belém do Pará, meu, a gente fala a mesma língua. Esses dias encontrei o André do Atômica, fui vê-los em Guarulhos ano passado. Aí o próprio rapaz, o manager deles, ficou assim... Cara, vocês parecem que são todos iguais, né? Saíram da mesma... Os caras dos anos 80. Tiveram o mesmo alvará de soltura, cara. Forma. Engraçado. E realmente é mágico, né? A gente ficaria aqui um programa inteiro falando dos anos 80. Infelizmente vocês não terão essa oportunidade de confirmar isso daí, porque muita gente é novinha, nasceu... falando de rock agora, mas como eles falaram, era realmente uma irmandade, gente emprestava equipamento um pro outro, gente prestigiava show, gente e ajudava, parecia Miss Caipirinha. Porra, compra o ingresso dos caras aqui, meu, e o show sempre lotado, seja onde fosse. Lembra dos aeroviários, cara? Sim, lugar fedido, ruim pra dedéu, mas lotado. Uma coisa que eu acho né? engraçado, né? Eu, Mica, também, e você também passou por isso, o pessoal fala, nós não temos espaço, vocês tinham muito espaço nos anos 80. A gente ia numa escola e tocava, não é verdade? Porra. Teatro, você pegou bem a época de teatro também. Teatro, você ia lá, conseguia um teatro e levava todo o teu público. Né? Você não ficava esperando, né, cara? E carregava equipamento pra caramba nas costas. É verdade. Hoje... Não, então, engraçado, e eu tô te falando isso aí, quando eu falo isso aqui, eu ando agulhando vocês, não é para tirar sarro nem nada, é para ver se dá um starter na cabeça de vocês. Porque, na nossa época, cara, a gente criava, como ele tá falando aqui, criava oportunidade para tocar, entendeu? Ia atrás, não tinha equipamento, não tinha divulgação, era no boca a boca, ligava para todo mundo, corria atrás, carregava o equipamento. Meu, não tinha esse equipamento. Hoje em dia os caras falam assim, onde eu ligo? O que você tem aí de equipamento na casa? Tem camarim? Tem camarim. E a cerveja? Quantas cervejas eu posso? Quer dizer, se você trabalhar num Bradesco, cara, você vai levar cerveja pro caixa do Bradesco? Estou dando um exemplo idiota. Mas os caras não se ligam. Não que isso não seja importante. Eu também sou músico, também gosto de beber. Mas, cara, os caras estão preocupados com o satélite. Eles não estão preocupados em fazer o público, em correr, em divulgar, em trabalhar a sua banda. Eles estão preocupados
aonde que eles vão plugar, qual é o trampo que eles vão ter que carregar atrás, se cabe no carro dele, se vai valer a pena ele tocar ou não, cara. E às vezes não dá toque nem para a mãe dele, que é onde ele está tocando, mais ainda. E aí é a diferença que a gente estava falando, do que a gente fez do que acontece hoje, não é verdade? Exatamente. Outra coisa, o cara tem tudo hoje para divulgar o trabalho dele e não divulga, né? Isso que é o mais impressionante. Né? O cara não divulga o show dele, cara. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, cara. Nunca vi um negócio desse, cara. Impressionante, né? É melhor ficar em casa. E eu falo, você acompanha muito, eu tenho um Facebook muito atuante, muito forte. E de vez em quando eu dou umas patadas, que nem você faz aqui também no teu programa. Eu falo, gente, cara, ó, não quer ter problema com a esposa, não quer ter problema de ensaiar numa quinta-feira à noite, não quer ter vários tipos de problema, cara, não monta uma banda, fica em casa. É verdade. Entendeu, cara? O cara só reclama, o cara monta uma banda, ele reclama da hora da marcação do ensaio até o show, cara. Porra, é um estresse do caramba, cara. Pô, para com a banda, bicho. É verdade, problema, tira um problema. Outra coisa que é muito, que eu sempre falo, e não é arrogante isso, eu não quero que soe como arrogância. Mas tem muito cara que não está nem preparado para estar num palco legal e o cara quer ir para um palco legal, bicho. A gente tinha uma preparação totalmente diferente, né? As bandas da nossa época, a gente ensaiava até a postura de palco, né? Até a postura de palco. Hoje o cara, que é uma outra coisa que eu acho muito feio, o cara passou o som de bermuda, com a camisetinha meia surradinha preta, à noite o cara toca com a mesma roupa, velho. Eu acho uma falta de respeito. É gozado do isso. Do caramba, né? Isso, gente. O show tem todo... O Mika fala muito isso. O rock, e eu uso muito essa frase dele, e vira e mexe eu falo no meu Face, o rock perdeu o glamour. É verdade. Perdeu o glamour. Verdade. Totalmente. Hoje nós temos... E aí eu vou passar a bola para o Mika para não ficar só monopolizando aqui. Hoje a gente tem muito músico, pouquíssimo artista, cara. Sim. Não temos mais o artista. É o que o público, o grande público quer. Não é é óbvio que o público roqueiro quer músico bom. Mas para você chegar no mainstream, cara, se você não tiver o lado artístico, você está morto, cara. O que você acha disso? Eu acho que existe uma transição entre uma geração e uma descoberta de uma nova geração que ainda não entendeu aonde deve se colocar. Então, o público é um público que está se formando, o público mais antigo tem uma escola daquilo que ele se apaixonou e cresceu vendo. Eu defendo ainda um pouco dessa possibilidade de que, da mesma forma que o garoto, né, que ele não se vestiu, é porque ele se sente daquela forma, e para ele, a gente sente um choque do que nós nos preparávamos e nos preparamos para fazer, e aquilo para ele é natural porque ele acha que o garoto que está ali se identifica. E aí, quando surge alguém que se preparou um pouco mais, se destaca. É verdade. Então aí que está o barato, entendeu? Uhum. Esses muitos que estão vendo a coisa acontecer, aquele que brilhar, ele vai se destacar e ele vai seguir, e é onde os jogadores se destacam de um grupo de 200 garotos da peneira, um vai virar. E assim será no mundo artístico também. É verdade. Então, boa, isso daí. E eu vou fazer uma propaganda agora aqui, a gente está falando de tudo isso daí, para quem não assistiu o filme Brasil Heavy Metal, assista. Você vai ver tudo isso no filme. E não que a gente queira falar só da nossa época. Existem umas bandas que... É bem engraçado, cara. Parece que os caras seguiram... É bacana, de vez em quando eu até falo pra garotada. Eu falo, pô, bacana ver que vocês estão no caminho que a gente não sabe se é certo ou não, né? É o que a gente gosta de ver, né? Eu fui ver um festival recentemente na Fofinho, fui só pra ver realmente uma banda chamada Guepardo, os meninos do Sul, batalhadores pra caramba, gostei demais, são uma nova safra aí. Tem uma banda chamada Living Metal, eu acompanho as bandas. Living Metal muito legal, Judas Priest, fazem as coisas direitinho, tudo bem certo. E tem uma outra que eu destaco que é o Selvageria, muito legal também. E aí tem as mais, né? O 13, que sim, acho que tá vindo com 13 é o concurso, cara. Fantástico, puta, né? O 13 pra mim, 13... já tocou aqui fez o Enoise. Eu assisti, ficou fantástico. E, meu, na boa, é uma banda talhada pro mainstream, cara. Fantástica, fantástica mesmo. A 13, eu gosto muito do Matilha também. Legal. Muito boa banda, tem uma pegada bacana. E os meninos que se preparam, entendeu? São próximos, mas cada um na sua vibe. Mas eu fico satisfeito quando eu vejo uma banda... Falei, pô, essa tem... Você lembra uma coisa que você estava falando
a gente comentava muito isso. Por que que o RPM nos anos 80, isso do rock mais pop, o RPM, eles estavam na frente dos outros, cara. Era todo o glamour, né? Que eles teve um criavam. cuidado, foi aí, se um destacou em termos de grande público, porque ele teve um cuidado a mais, com uma produção mais sofisticada, né? Isso vai acontecer de novo, cara. Vai acontecer, em algum momento vai acontecer. É cíclico, Eu também acho. bem cíclico. Eu também. Bom, o papo tá bom pra caramba, mas agora nós vamos chamar o clipe do Santuário do meu brother Mika aqui, o 7 Clarice. Liga aí, roda o VT, é nóis! Sobre o trono, coroas de ouro e um poder sem igual. E o sexto tocou a trombeta nos quatro cantos do altar, e diante dos olhos de Deus fez o povo adentrar, e restava a última delas sobre a glória do reino dos céus.
vamos continuar no papo aqui com esses dois brothers sensacionais chamados China Lee e meu grande amigo Mika. Pô, puta prazer ter os caras aqui, meu. Olha, queria falar um pouco agora do salário, cara. Me fala aí, o que aconteceu? Você vai parar com o salário? Você não vai parar com o salário? Qual é a formação que está no momento? Se vai continuar? Que diabo que acontece ali? Porque show vocês fazem toda hora. Tem mulher pra dedéu no show. Tem gente pedindo pra cacete. Vai parar por quê? Me conta essa porra aí, mano. Não, o salário não para. O salário tá aí. Tô parecendo o Silvio Caldas, mano. Vou parar. Não, novamente, realmente eu andei anunciando e a gente não consegue parar. Eu não mando na minha vida, Sim, né? graças a gente Deus. se torna alguém até que um pouco especial e eu tenho um contrato com gravadora, falei com as gravadoras que queria parar e os caras me pediram de 1 ano até 3, 4 anos para parar, porque queriam fazer alguns lançamentos, né? A gente tinha até visto tudo isso. E aí, eu não quero falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa muito importante que acabou falecendo e a gente tinha conversado uma semana. Você pode falar o nome, Andrezinho. Mas eu não gosto de mas aproveitar isso. Não é aproveitamento, cara, isso é uma oração, é diferente, cara. André Matos pediu pro nosso brother aqui não parar. É isso, não precisa ficar sentido de se locupletar de uma coisa que foi feita pelo coração do cara, inclusive, velho. É isso aí, segue o barco, mano. Difícil até falar disso, até deu uma emocionada. O André não é um cara de usar essas mídias sociais, nada, mas a gente começou a pegar um jeito de a gente se falar pelas fãs. As fãs, eu sou amigo do China, vamos tirar uma foto para mandar pro China no WhatsApp. E ele acabou mandando uma mensagem que ficou sabendo que eu queria parar e acabou mandando uma mensagem. E aí veio aquele acontecimento absurdo, né? Acabamos perdendo o André. E isso mexeu demais comigo, cara. Fiquei 2 dias sem dormir, fiquei de cama, cara, fiquei mal. E quem me conhece sabe disso. E eu não posso falar não para ele e para mais um monte de fã que está pedindo. Lógico que para não parar, né? Então a gente vai dar sequência nisso. A formação do salário é a mesma. Eu sempre fui um cara que não gosto de mudar de formações. Todo mundo é dono da banda. São meus parceiros, estão comigo há bastante tempo. A formação não muda há 10 anos. Que legal. Quem são? Entendeu? Fala aí, pra galera que não conhece. Marcelo na bateria, Diego Lessa, que está comigo há 12 anos já. No Daniel, no baixo. Daniel Beretta na guitarra também está comigo há 12 anos. E o Júnior Musilli, que já voltou há uns 10 anos. O Júnior Musilli é um dos antiguinhos comigo, né? Quase cofundador, né? Exatamente. E que inclusive tem até a influência do Mika, que, porra, seria legal, tá vendo? Quanta história junto, cara. Essa história é macabra. O Mika falou, pô, seria legal, eu tinha comentado com ele falou, seria legal. Você vê como é que o processo é demorado, né? Ele fazendo o filme, e aí eu tive problema com o guitarrista, que tinha saído, que era o Kenzo. E aí ele falou, pô, seria legal trazer o Júnior, né? E deu uma cutucada no Júnior, o Júnior topou. E tá aí já há 10 anos também de volta, né? Disco novo, alguma coisa nova? Olha, cara, a gente vem prometendo um disco novo há muito tempo. Se eu falar a verdade toda aqui, eu vou magoar muita gente, cara. Mas eu prefiro segurar um pouco o disco novo. A gente fez um clipe recentemente. Que, né, nós vamos ver daqui a pouco. Sim, que ficou brilhante. Puta, muitas visualizações. Eu estou segurando esse disco novo porque eu acho que não é o momento. E uma das coisas difíceis de você fazer um disco do Salário, o Beijo Fatal ele foi tão foda, mas tão foda. E vou cair de novo no André Matos. A gente fez o Roça and Roll, e aí ficou eu, os meninos do Overdose, o Cláudio, o Bozó, e ficamos juntos nos camarins. Na verdade, cada um tinha o seu camarim e a gente ficou num só. E aí eu fazendo, porque eu tenho uma mania de fazer o repertório, a gente ensaia o repertório, mas eu geralmente gosto de olhar o público. Eu vejo o público e faço o repertório, porque a gente tem o Simplesmente Rock, que é um pouco mais hard. E aí eu olho o público e faço o repertório em cima disso. E aí o André ainda cita falando assim, porra, deve ser fogo deixar alguma do Beijo Fatal de fora. E isso é uma das coisas que me brocha pra caramba, porque eu não consigo tirar as músicas do Beijo Fatal. Do playlist, né? Mas tem outros motivos também, mas eu prefiro guardar.
Chinali, meu querido, eu queria saber um pouco sobre a história desse clipe. É óbvio que nós vamos vê-lo agora, mas conta um pouquinho aí, já chama o nome da bagaça. Vamos lá. Ó, sem enrolar muito, eu quero que você veja a última música do Salário, a música Tempo. Eu acho que vocês vão gostar.
Bom, galera, então, isso posto, já falamos bastante do santuário, já falamos bastante do salário mínimo. Agora eu gostaria muito de puxar o assunto de um projeto fantástico que o cara fez. Quem é labutador no Brasil, quem trabalha pra cacete, quem idealiza um sonho por mais de 10 anos e consegue realizar, pra mim é um super-herói. Nós somos aqui do lado, o Mika, cara, que... Meu, na boa, eu conheci o Mika, ele já falava que ia fazer, sabe aquelas, eu vou fazer. A gente sempre ouve e torce para que dê certo, mas não põe fé até que a bagaça role. Até o dia que o cara chama e falou, meu, a gravação é dia tal, vem aqui que você vai gravar, porra, da tua participação no nada mais, nada menos do que o Brasil Heavy Metal. Fiquei sabendo aqui que foi o maior documentário feito no país a respeito de Heavy Metal. Eu tenho a honra de jogar a bola, dar essa bola redondinha para o Mika falar um pouco dos números, de quantas pessoas participaram, o que isso aconteceu, qual foi todo o desmembramento do Brasil Heavy Metal, que simplesmente foi sensacional, meu. Seu, muita emoção de falar disso, muito orgulho de ter feito isso, porque depois da música, que é a minha paixão maior, eu comecei a trabalhar com produção de filmes e vídeos, né? Eu tenho uma produtora e nessa produtora, Ideia House. E com a Ideia House a gente se desenvolveu bastante e ao longo dos anos sempre ficava aquela informação, puxa, eu queria falar um pouco dessa história que a gente nasceu e cresceu. Quando foi em 2008, 2009, eu percebi, fui numa busca, né, no Google, que era ainda o Google ainda não começando a surgir, falei, puta, que se fala sobre o metal nacional? E não tinha muita informação compilada, existia muita coisa espalhada sobre o metal nacional. Então falava-se sobre Minas Gerais, sobre os SP Metal, muito espalhado. Eu falei, se a gente consolidasse isso num único material em vídeo? Tá bom, mas e a grande dificuldade para fazer isso? E aí começou, qual era a estratégia para trabalhar com isso? Primeiro listar quem eram os personagens que poderiam contar essa história de uma forma verdadeira, real, fiel, e que eu pudesse ter acesso a essas pessoas. E aí fizemos uma lista gigantesca e distribuindo isso pelo Brasil, porque se o nome era Brasil Heavy Metal, que tivesse uma abrangência nacional. Claro que São Paulo tem um núcleo importante, mas a gente não podia deixar os outros estados, principalmente, inclusive porque o metal estava acontecendo simultaneamente no país inteiro. E eu tive essa sensibilidade de mapear. Exatamente. E ao fazer esse mapa, a gente montou a equipe de gravação e começamos a gravar os depoimentos pelo Brasil. Montei um núcleo de gravação, pegava a nossa van e íamos para todos os estados buscando as bandas. Mano. Mas aí teve mais maratonas, né? Porque a parte mágica de tudo isso foi que num determinado momento, depois de ter feito já uma série de entrevistas e eu ouvia a mesma história em lugares, você ia pra Bahia e falava, putz, o cara de lá tá falando aquilo que eu tava vivendo em Minas Gerais, que o cara tava vivendo em Recife, só que eles não se viam, as pessoas não se viam, mas estava acontecendo simultaneamente. Não existia internet, né, cara? Isso foi legal porque eu consegui documentar isso, né? Mas aí num determinado momento surgiu a ideia de que a gente tivesse uma música. E o Roosevelt Bala do Stress compôs uma música que ele deu o nome de Brasil Heavy Metal, porque a gente queria que tivéssemos, além do filme, músicas inéditas das bandas dos anos 80, mesmo que as bandas não estivessem em atividade. Então a gente começou a convidar bandas que estavam em atividade e outras que não estavam. Pô, renasçam aí, especialmente componham uma música e gravem, pra gente ter isso também como trilha sonora do filme. Nada mais justo, músicas, mas que remetam ao som da época. Sim. E o Bala mandou a música pra gente. E aí vem o meu cruzamento com o China, mais umas milhares de coisas. Foi que quando o Bala mandou a música pra mim, a música chegou, tava na produtora, eu ouvi a música, eu falei, puta que pariu. Peguei o telefone e liguei pro China. China, escuta isso, coloquei. Eu falei, ele falou, bicho, isso é a música tema do filme, cara. Sim, exatamente. Então vamos fazer isso da música tema. Ah, fudeu. Então vamos fazer um clipe. E vamos chamar todos os caras que a gente puder para cantar essa música. O Paula tinha feito a letra e a música, mas a gente fatiou a música e nós gravamos então, chamamos 16 vocalistas de bandas do Brasil inteiro, e aí a produtora, a gente criou um cenário que remetia ao Brasil com um tecido verde, que as pessoas vão ver o clipe, quem não viu, né?
vai poder assistir. E a gente viajou com uma unidade móvel e um cenário indo para os lugares onde as bandas estavam. Caraca. Mas quem assiste o clipe acha que foi tudo feito no mesmo dia, no mesmo lugar. Não Mas foi. não foi. Não, põe em dia nisso. E aí eu tive o privilégio de ter esses dois aqui comigo. Eu consegui tirar o Paulinho do buraco negro da voz. Canta! E ele veio. Foi lindo. E conseguimos mesmo. E aí todo mundo cantou a música inteira. E a gente teve a sutileza de ter um trecho de cada um. E aí foi legal que a gente trouxe a Marielle do Vulcana, que não estava em atividade. Consegui trazer o pessoal do Vírus e o pessoal do Overdose de Minas Gerais. Fomos para lá, na casa deles, muito bem recebido. Na casa deles lá, foi lindo. André Matos cantando em português. A mágica foi aí, vem o cruzamento desse convívio com ele. Eu acho que é o único registro de heavy metal cantado em português. E ele foi muito generoso conosco, foi lindo, passamos dias legais demais. E todos, cara, todos sem exceção foram maravilhosos com a gente na música. E aí, esse videoclipe foi o videoclipe cantado em português de heavy metal mais assistido na história. Que legal, não tem nada que teve um número de views tão gigantesco. Junto com o videoclipe, a gente continuou editando o filme. Esse filme foi crescendo cada vez mais. Ele não demorava para sair porque o nível de exigência técnica que a gente estava colocando nele era uma coisa muito sofisticada. Tanto que ele virou um longa-metragem. 2 horas e 30 e pouco. Caraca. Um longa-metragem que tinha, a gente inseriu uma dramaturgia, onde a gente conta a história de 2 garotos que viveram os anos 80, se conheceram na escola. A gente contratou 2 atores. Contratou 2 garotos jovens que representavam 2 adolescentes que se conheceram nos anos 80 e a gente dividiu o filme em 10 capítulos, avançando de 80 até 89. E aí cada episódio da vida dos garotos, que é o crescimento deles, onde eles se conhecem na escola, eles querem montar uma banda, vai cruzando com a vida real dos nossos personagens, que são os 80 entrevistados ali. Maluco, velho. E aí o filme é lindo porque a gente faz uma homenagem muito sensível a todos aqueles que tinham, até aquele momento, já tinham ido. E a gente homenageia muitos caras, né? Impressionante. Realmente é muito lindo, uma homenagem ao Tafo, homenagem ao meu irmão, né? Que na Durante época o filme, né? ele conseguiu gravar, mas depois a gente conseguiu estar com ele no filme. Então são coisas muito, muito emocionantes pra gente, cara. Que legal. E em termos de números, cara, conta pra gente como é que foi, quantos vendeu, você me falou aí nos bastidores, o crowdfunding mais... Bem sucedido. Porque quando a gente tinha um volume absurdo, de mais de 200 horas de material bruto, e a produtora tinha que trabalhar e tinha que editar esse material, e estava demorando para sair, a gente falou, puxa, o financiamento coletivo ainda era uma coisa muito... embrionária no Brasil. E nós fizemos algo inédito. Nós criamos a nossa plataforma de financiamento coletivo. A Ideia House fez uma plataforma dela para poder ter controle sobre esse nível de percentuais para poder fazer a coisa rolar. Tá. Convidamos os fãs a dizer o seguinte, nos ajudem a terminar esse filme, porque você e só você vai ter esse material exclusivo com o seu nome e vamos imortalizar você nesse filme. E a gente criou um material muito sofisticado, um box onde feito personalizado de jeans, onde era feito de couro, tinha a chapa, placa com o nome de cada um que contribuiu, que participou. Isso foi um absurdo de aceitação nacional e internacional. Que lindo. Porque isso foi para o mundo inteiro. O mais engraçado é que o produto mais caro foi o que vendeu primeiro. Sim, né? o produto era caro. Era caro. Ele era até barato em tudo que tinha ali, mas era um valor alto para um brasileiro. Sim. Naquele momento. Mas a contribuição foi muito legal de todos os lugares, a gente não acreditava como uma coisa acontecia e cada dia muitas notícias. Então a gente bateu o recorde do maior financiamento coletivo já feito no Brasil sobre o segmento, e foi um recorde. Então, foi o segundo recorde já dentro da mesma proposta, né? Primeiro de views do clipe do negócio, sim. E o segundo do crowdfunding. E foi lindo, os fãs receberam no país inteiro e fora do Brasil via correio, e a gente não fez nenhum lançamento muito especial. E junto com isso a gente também teve mais um momento mágico que foi os festivais de cinema. E aí no festival de cinema, mais importante festival de cinema de música nacional, a gente foi finalista, a gente perdeu na final para Beyoncé. Caraca, então é justo, mano. né? É justo.
Mas foi lindo porque as salas de cinema lotaram nas exibições. Sim, as lindo. únicas salas de cinema do festival que lotaram foram as do Brasil Heavy Metal. Que legal, De velho. todos. E aí o filme foi exibido na Espanha, na Polônia, na Itália e em vários países, Estados Unidos, em exibições esporádicas nos festivais. E com isso a gente tem esse filme inesquecível, imortalizado. E quem quiser conhecer a história de como foi o Heavy Metal nos anos 80, tem a oportunidade de entrar no site Brasil Heavy Metal. Ainda tem algumas unidades originais disponíveis. São as últimas. A gente não colocou isso à venda em lugar nenhum, a não ser lá. Respeitando aquele fã que se transformou no imortal também. Sim, que bacana, velho. E vai relançar isso ou do jeito ele se encerra? Não, quando- existe uma possibilidade real de relançamento. A gente vai querer fazer algum evento importante de relançamento disso em alguma data comemorativa, porque ficou ainda devendo um grande evento de lançamento disso com as bandas que estiverem disponíveis no momento. A gente queria reunir, isso sempre foi uma pauta nossa, a gente conversa sempre sobre isso. Vamos fazer um show bacana, onde eu possa trazer as bandas representativas do meio daquele momento, né? Então, a Patrulha teve com a gente no filme com música também, que a gente considerou como uma banda embrionária, que é Sim. o pontapé inicial, vou chamar de primeiro embrião do metal brasileiro, onde inspirou vários outros. Quando o China fala do Cornelius e a gente fala do Casa das Máquinas, que estava também ali embrionando, mas o metal, o primeiro cheiro de metal foi quando a gente viu a Patrulha, né, tocando mais pesado para nós todos ali. Então isso representou muito para todo mundo. Que legal, velho. Puta, parabéns, ó. Fiquei envaidecido tanto em participar, como ver, de saber desse sucesso, porque eu volto a falar, programas atrás aqui eu estava falando, muitas vezes as pessoas não têm a noção da dificuldade que é de você empreender nesse país, você conseguir imaginar. Eu sei porque, eu gastei uma fortuna incalculável, minha carreira, vamos dizer assim, musical, eu perdi ela totalmente em virtude do Inox. Eu poderia ter sido presidente da Warner, né? Se eu seguisse carreira na EMI. O meu assessor virou presidente da Warner anos depois, pra você ter uma ideia. O cara que eu brincava, tirava sal, mandava ele ir buscar a borracha de apagar grave, ele ia, sabe, aquelas coisas assim. Virou presidente da Warner. Eu, em função de gastar uma puta fortuna incalculável de todas as granas que eu tinha naquela época, de som pop, de gravadores, Cambau 4, eu gastei no inox, então eu sei o que você passou para criar um sonho. Eu não consegui chegar no meu sonho, eu cheguei, mas o fungoso que ficou na camisinha, o inox, né? Eu costumo falar assim. E depois do Blackjack, a gente vê a dificuldade que é de você empreender, de você ter uma ideia e ser ponta de ariete num país chamado Brasil. Então eu fico feliz pra cacete, cara, de ver você embrionar um projeto, pensar ele inteiro. Eu tenho certeza, você ganhou dinheiro com o projeto ou não? Os números foram altos no crowdfunding, mas o custo foi mais alto do que você o que gastou entrou. do que entrou. Ou seja, sim. foi um lança espiritual sua, um prazer seu, sensorial seu, ter feito resolvido uma coisa, mas que não te deu, economicamente falando, foi inviável, vamos dizer assim. E eu queria colocar uma coisa importante também, que muitas pessoas, logo depois que o filme foi entregue e tal, e foi alegria nossa e continua sendo ainda, por que vocês não fazem a parte 2, que seria dos anos 90 em diante? Porque eu não me sinto honesto em contar uma Olha história só. com a profundidade que foi contada na primeira década, porque eu não tenho o conhecimento profundo. O Brasil Heavy Metal ele deu certo porque quando eu pegava o telefone e ligava para qualquer um no Rio Grande do Sul e falava assim, cara, você é do Astarô? Aqui é o Mica, do Brasil, do Santuário. Porra, velho, então é como se fosse um irmão meu Sim. que abria a porta da casa dele. E eu não tive nenhum problema com absolutamente ninguém em me receber. Agora, dos 90 para frente, eu não tenho mais a conexão que eu tinha, como eu tinha com os 80. Sim. Então, foi por isso que a gente não deu uma sequência. Até porque, e o segundo ponto é porque, de 90 em diante, já existe muito mais material disponível para as pessoas acessarem. E o passado não tinha. Então, Você teve que criar, né? E chegar em cada um, e o Batalha, por exemplo, o Ricardo Batalha, que é uma figura... Sim, não posso Teve falar. aqui no programa expert passado. no assunto também, O né, Batalha foi um consultor permanente. Batalha, por favor, me ajuda. E ele tinha um material de arquivo muito importante, feito com a mão dele. A gente tem coisas do Sepultura que ele tinha gravado com a VHS no Mambembe, está no filme. Coisas que muito raramente as pessoas viram. Tem muito material que nunca foi visto em lugar nenhum.
Então a gente, muito alegre de ter conseguido esse momento. Agora de 90 para frente o material já está aí, o Angra surgiu, o Sepultura seguiu, aí o Crisium veio voando e aí essas bandas brasileiras conseguiram se Dr. espalhar. Sim, blá, 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 isso tudo a gente já sabe, tem um acesso a isso. Os videoclipes começaram a ficar mais profissionais. A molecada surgiram. falou, esses caras eu já vi, né? É isso aí. Lá tem, no Brasil Heavy Metal, para acabar, tem coisas do Pus, né, com a Siang, que era uma menina Porrada, que ultrassônica. imaginar que ela foi de um programa de TV, mas antes era uma menina guitarrista incrível, você fala, porra, isso é aquilo? Assiste lá que isso é aquilo. Então, é um barato. A história vai longa. Cara, parabéns, ó. Então agora nós vamos, só para elencar tudo isso daí que nós falamos, nós vamos assistir o clipe oficial de Brasil Heavy Metal, beleza? Isso aí, muita alegria. Então vamos lá. Brasil, início dos anos 80. 2 garotos tinham um sonho. Eu tô com a ideia de montar uma banda. Porra, eu também. Cara, mas banda de metal no Brasil é foda, né? Só esses rockinhos. Mas outros garotos realizaram este sonho. Quando eu ouvi Black Sabbath foi uma emoção diferente. Que eu queria entender como é que era aquela guitarra. Sou uma pessoa normal, amanhã mudei minha vida. Eu ainda vou tocar numa banda de rock. Eles queriam fazer história. Mas a nossa banda tem que ser mais suja, mais pesada. A gente tava ficando cada vez mais rápido, mais sujo. A gente queria ser o vocal mais urrado, a guitarra mais pesada. Quero fazer a banda mais porrada do mundo. Em uma época em que não existia nada. Você não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não existia nada. Mais de um ano paquerando aquela flyzinha na loja. Peraí, vamos fazer um fã-clube então? De heavy metal em geral. Era difícil conseguir as coisas, por isso que era tão bom. Em tempos de repressão. Não se esqueça, estávamos na ditadura. Qual foi a primeira coisa que o golpe fez? Silenciar a arte no Brasil. Puta, tinha que ter a mesma carteirinha que eu tinha de música. A polícia entrou a cavalo dentro da PUC. A gente tava com o cu na mão, lógico. Umas 6 ou 7 músicas do Ratos que foi pra censura, foi censurado. Estavam surgindo os shows e os discos. Olha só, o Cérebro vai tocar no meio da Paulistana. Um disco de uma banda nacional de metal. Não dava pra mim fazer um disco de todo mundo, até porque a gente não tinha mesmo verba. A gente nunca tem entrado nem num estúdio, né? 2 shows, cara, e fomos convidados pra gravar um disco. Um festival mudou a história do metal nacional. Whitesnake, AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne e Iron Maiden. Caralho, mentira. O Rock in Rio acontece num momento de transição da revolução para uma democracia. Vai ter Ozzy Osbourne, Scorpions, AC/DC. O Ivan Lins, o Erasmo Carlos, o Alvar Ramalho, sei lá, tinha umas aberrações no meio. Não colocou ninguém que representasse a coisa. Não é metaleiro, meu filho. Still loving you. E o cara aí, aquele show, eu decidi que talvez fosse isso que eu quisesse fazer da vida. Foi o que nós fizemos, o heavy metal. É agora que eu vou soltar os cachorros. Não sei dizer pra vocês o quanto de legal que era pra gente ser headbanger nessa época. A história do heavy metal brasileiro, como você nunca viu. Brasil Heavy Metal! Um filme, um sonho, uma declaração de amor ao metal brasileiro. Heavy Metal!
E aí, galera, entenderam agora o tamanho da encrenca que esse cara administrou durante tanto tempo? Puta prazer ver esse clipe de novo aqui, mano, porque realmente, meu, é digno. Você aí que não conhece, corre atrás, vai atrás, entre em contato com o Mika, cara, compra o seu exemplar, ou então assiste aí na internet, dá uma olhada, mas é legal você ter um documentário desse, porque isso é uma coisa que não existe, não vai existir mais, ninguém vai ter mais a manha de fazer um negócio tão bem feito e caprichado como esse. Isso vale a pena você ter em casa, guardado, coração lá, beleza? E pra gente encerrar, então, eu gostaria de saber que história é essa desse tal Extravaganza, essa releitura do Extravaganza que vocês dois, vocês estão meio quietinhos, não sabem o que vai rolar, mas eu vou botar fogo pra cacete, não só agora, como geral, porque eu quero mais bandas acontecendo, mais banda com dois caras que são empreendedores. Juntos, então, vai ser uma extravaganza mesmo, né, velho? Conta pra nós, que história é essa aí, velho? Você colocou a gente na parede, né, e a gente não sabe nem o que falar direito. Coloquei porque, mesmo. A gente até brinca, né, eu e o Mika, a gente tem uma parceria, já desde a época do Santuário, parceiros de amizade, de fazer show junto, de palco, depois acabamos montando Extravaganza juntos, praticamente... Pra quem não conhece, Extravaganza é uma banda que vocês fizeram nos anos 90. Tá. Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. E a gente nem sabe direito o que está acontecendo, entendeu? Houve uma proposta de uma gravadora de relançar em CD, porque só saiu em vinil, e foi uma banda bem bacana, hard rock, que a gente tem um grande carinho. Eu acabei falando com o Mika, e o Mika ainda está assim meio se esquivando. Só que o Mika veio com uma proposta que eu já... a minha proposta, primeiro o Extravaganza, depois o que a gente está praticamente se unindo novamente para fazer, que é uma coisa mais acústica, que também estava no meu projeto. Eu tenho um cronograma, ele tem um pouco diferente, mas eu acho que no final tudo vai rolar. A gente está aí iniciando um projeto da nossa... juntando as 3 bandas, praticamente, Santuário, um pouco do Salário e um pouco do Extravaganza, mais Extravaganza, e algumas coisas que ficaram de fora. Por exemplo, Simplesmente Rock do Salário Mínimo tem muita composição do Mika, porque eu gosto demais do Mika compondo, ele vai lá e a gente tem essa troca. E aí eu acho que a princípio vai ser o acústico, né, Mika? O lance desse nosso contato eterno, que a gente, independente das coisas, a gente tem um relacionamento de amizade longo e... Foi meu padrinho de casamento. Exato. Já acabou o casamento. Quando a gente... A mesma história, é verdade. Não chame o Mika para ser seu... A culpa foi sua, mano. Tem o Paulão ali, foi no primeiro casamento. Já acabou o casamento. Para quem não tá vendo, o Paulão Faustino, grande brother, tá aqui atrás também. E a gente tá rindo pra cacete aqui, mas tá sensacional. Segue o papo. Quando a gente teve essa história do Extravaganza, foi porque nos anos 90 o Santuário já tinha acabado no final dos anos 80 e eu queria continuar a carreira musical e a gente já tinha essa amizade intensa e admiração mútua, né? Porque eu via o China cantando, eu gostava da performance, gostava do jeito que ele estava, ele também gostava do jeito que eu fazia as coisas, então funcionou. O Extravaganza foi um momento mágico pra gente, foi muito intenso, a gente teve, sabe, aquele quase... Grandes momentos. Mas a gente, na verdade, o Português Claro, a gente não se vendeu. Sim. Senão a gente tinha bombado. Aí o disco foi bem e depois a banda acabou e aí cada um seguiu para um lado. Eu fui com a produtora e me desliguei um pouquinho, diminuí a intensidade na música, mas continuei compondo muito. E tinha um material do Extravaganza, aí o Salário, quando foi lançar o Simplesmente Rock, o China tinha algumas canções, falou, bicho, essas músicas são legais, falei, cara, encaixa no teu material porque elas são muito boas. E legal que ele deu vida para elas. Quando eu vou ver o Salário hoje, eu fico alegre porque, puta merda, as pessoas do meu lado cantando letras, sua, eu conheço isso de algum lugar. E elas estariam em lugar nenhum, então, porque eu não teria feito uso delas. Então ele deu vida para aquilo, foi lindo. E canções que elas não são minhas, elas são músicas do Salário Mínimo, que o Salário Mínimo se apropriou com o poder e deu vida para elas, e eu fico, enfim, admirado. Foi muito bem gravado, tudo, né? Bem feito. Foi muito legal, e os caras que deram vida para isso. Mas esse repertório, que é uma mistura, Extravaganza,
o Salário tem um repertório, o Santuário tinha um repertório e o Extravaganza tinha um terceiro. Pô, se a gente fizesse uma salada disso aí juntos e tocasse. Então, o ponto que nós estamos é isso. Pô, China, se a gente fizer alguma coisa junto e tocasse? Então, estamos nesse momento assim, você está sendo o embrião de uma possibilidade de algo legal que pode vir a acontecer, mas que nesse momento nenhum de nós está colocando com todas as fichas. Mas posso dizer que é um namoro que tem bons frutos para... E aí eu vou até explicar por que dos caras aqui. Além do que, eu vi isso, um trisco aqui. Esse Bocudo escreveu alguma coisa lá na internet que eu captei no ar que alguma coisa aconteceria. Aí, obviamente, ele já estava devendo a visita aqui. Sim. E aí convidei, fiz a convite à dupla. Eu tinha até pouco contato com o Mika, tenho mais contato com a Márcia, que a gente fala de política direto. E o Mika sempre, por isso pouco contato, porque está fora de Facebook, essas coisas ele quase não frequenta, né? Mas aí o Mika ligou, falou, tô achando que a gente vai queimar umas etapas, porque não tem muito. Eu falei, meu, você vai queimar etapa, nem vai queimar canal, porra nenhuma, é nós e de vocês. Vocês vão vir hoje aqui dar um testemunhal do que vai ser, do que pode vir a ser, e quando o negócio rolar, vocês vão estar aqui de novo. Sim. Porque apesar da fila ser grande, de gente querendo participar no programa, graças a Deus, eu vou de novo, cara, é aquele famoso papo de todo o programa que a gente está falando na resenha ali fora. Eu quero empurrar quem está empurrando a música, meu. Porque eu tô com o saco cheio de gastar vela com defunto ruim. Não por nada. É que o espaço é caro, cada vez menos as pessoas aproveitam esse espaço caro para fazer alguma coisa produtiva. Vocês, pelo contrário, vocês, por ser quem são e ter esse lado empresarial de responsabilidade, não queriam fazer porque não sabiam o que ia ser. E pelo contrário, eu quero mais que vocês não saibam, mais que vocês descubram e que essa galera enorme que está vendo o programa hoje ajude a empurrar vocês para isso sair mais rápido. Sim. Porque nós precisamos de gente de valor, como a gente estava falando ali fora, pontas de ariete, pessoas que influenciem outras pessoas, que muita gente correu nesse mercado até hoje sem um líder, cara, sem saber a quem seguir. Então nós temos cabeças muito bem intencionadas e mal dirigidas. Nós temos informação ao alcance dos dedos, mas pessoas que não sabem o que procurar na internet. E que talvez pessoas como vocês, de poder, de bandas novas, de projetos novos, de coisas em prol do rock and roll, dê direção para esse bando de gente que parece um monte de mob rules andando na rua, como é que chama lá? Não sei o que, Walking Dead. Walking Dead, é isso. Bom, galera, considerações finais, porque o Serjão já está abanando a bandeira lá, ele vai ter que fazer uma edição sensacional desse monte de papo que nós tivemos aqui. Gostaria muito de deixar a bola lá do lado do Mika para ele fazer as considerações finais, já deixando claro, o programa é de vocês, tendo qualquer coisa, voltem por favor, beleza? Muito bem. Considerações finais para falar, o Santuário, a gente está... Apesar de tantos anos, a gente não tem um registro em áudio do repertório e finalmente eu, o Alessandro, Marco, baterista, e o Jorge Rato, baixista, a gente se reuniu e estamos conseguindo gravar um vinil, um disco. Vinil, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente já gravou músicas, vamos talvez ter 10 canções do Santuário gravadas, as músicas que a gente nunca gravou. Então nós vamos lançar isso esse ano. Então a parte musical é muito legal, que a música, eu estou me ambientando na música com muita energia, né? Então o Santuário tem isso, é uma notícia legal. Brasil Heavy Metal, quem tiver interesse, brasilheavymetal.com, entra lá e vai ter toda a informação que precisa para conhecer o material e adquirir, caso queira, material original. E com Extravaganza, que é um lado musical muito importante da nossa vida, a gente está com esse namoro que fecundando o óvulo. E que a gente tem boas perspectivas e eu acho que a gente vai surpreender a nós mesmos. Eu acho que a gente está muito animado com isso. Merece, legal. Chinão, manda ver, velho.
Cara, Chinelo obrigado. na fazenda ou não, cara? O que acontece? O pessoal só me arruma encrenca, mano. Eu quero ver vocês tirando leite da vaca lá. Já pensou das vacas? É, das vacas é melhor. De chinelão, bota. Vai ser legal pra caralho, velho. Manda ver. Vamos ver o que rola aí, né? Gente, o salário não para, tem essa nova empreitada na minha vida, junto com esse cara aqui. Se a gente realmente for fazer tudo isso, podem ter certeza que é bem feito. A gente sempre tentando ver se todo mundo vai junto, cara, porque sozinho ninguém faz nada, cara. Tem tanta banda, bicho, e as bandas não se conversam, não se unem. Eu acho que a culpa do metal ou do rock estar assim no Brasil é culpa da gente. Da gente mesmo. Então, vamos lá, vamos trabalhar e vamos se unir e taca-lhe pau. Galera, muito legal ter esses dois malucos por aqui. Eu já vou deixando um grande abraço, muito feliz de tê-los mais uma vez aqui no programa, beleza? Nós vamos ver um clipe agora do Extravagança que foi censurado, pasmem, foi censurado pela MTV e por destino, por cúmulo do destino, aquele casal ali, Aquim Araújo, e como é que chamava a menina lá, a mulher? Leila Cordeiro. A Leila Cordeiro, puxaram o clipe dos caras e colocou no SBT, ou seja, um clipe do Extravagança na íntegra, sem censura, que a MTV no Brasil censurou e depois pediu cortado. Então nós vamos ver aí o clipe do Extravagança, 1900 e bolinha. Long live rock and roll pra vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem nós estamos de volta. É nóis! Assim que a noite Esta noite, homem nu é o meu.